Estamos ao vivo novamente. Olá pessoal, a gente caiu aqui, mas a gente está voltando. Estamos falando sobre organização financeira dentro do início de carreira, dentro do empreendedorismo. Então a gente vai fazer uma recapitulação. Eita, engasguei aqui. A gente vai recapitular novamente o que a gente estava falando. Então se você tem alguma dúvida em relação ao empreendedorismo, à organização financeira, coloca aqui nos comentários pra gente poder responder vocês também, tá? Então vamos Eno, fazer uma... recapitular o que a gente estava falando. Nossa internet caiu aqui, mas a gente volta de novo e a gente continua da onde a gente parou aqui. Então a gente estava falando sobre a... Mas antes de tudo aí, comente aí, pergunte alguma coisa aí pra gente ter noção de qual é a dúvida, né? Qual é a dúvida do pessoal, né? Então a nossa live de hoje, qual é o intuito dela? Falar sobre o início da empresa. Toda empresa, quando começa, tem os seus perrengues, né? E a gente precisa saber como a gente pode começar a nossa empresa de uma maneira mais sólida, né? E a parte financeira, eu acredito ser a mais principal, a fundamental. Porque a gente faz o curso, a gente adquire conhecimento, mas como que a gente vai vender esse conhecimento e fazer com que ele venha a ser sólido, né? Que ele venha trazer retorno financeiro pra gente e a gente não venha quebrar lá na frente, tá? Então eu trouxe aqui para falar comigo, pra gente conversar um pouquinho, o Eno, que ele é gestor financeiro, consultor financeiro, e ele vai estar falando pra gente os pontos básicos, né? De como que a gente faz para ter essa vida financeira alicerçada, essa empresa, né, alicerçada. Então fala pra gente, Eno, qual é o primeiro passo? Então vamos recapitular, né, o que a gente nós tinha já falado. falado e caiu a internet, né? A primeira coisa é saber a finalidade, a diferença entre a finalidade de uma empresa e o objetivo de uma empresa. A finalidade de uma empresa é como se fosse uma missão, né? A missão de qual objetivo você quer atingir. Eu quero trabalhar com parte de organizadores, eu quero trabalhar com público, apenas com público A, apenas com público B, ou os dois. Né? Tem que ter uma finalidade. Né? E ponto 2. Ponto 2 é o objetivo da empresa. Onde você quer chegar. Onde você quer chegar. O objetivo da empresa nada mais é do que o lucro da empresa. Né? Não adianta você ter um objetivo, traçar o objetivo, beleza, alcançou o objetivo, mas e aí? Traçar a finalidade, mas e o objetivo da empresa? Uma empresa ela não pode existir, ela não pode ter razão de existir se não tiver lucro. Né? Tem que ter lucro. Uma empresa não vive sem lucro. O objetivo final da empresa é esse. Além da finalidade, que é atingir o público, né? tem a questão do objetivo, que é o lucro. Que às vezes as pessoas se confundem, né? O objetivo meu objetivo é ter um monte de cliente. Mas às vezes eu posso atender muitos clientes. A pessoa fala assim, nossa, esse mês eu faturei, um exemplo, esse mês eu faturei 10 mil reais. Mas ela não marcou nada, ela não registrou nada. Então ela não sabe, na verdade, se ela teve lucro ou não. Uma coisa é você gastar 10 mil reais, faturou 10 mil reais e você gastou com despesa, tudo também, organizadores, localização, funcionário. Transporte. Gastou 10 mil reais também. E aí? Faturou 10. Gastou 10? Você teve algum lucro? Não. Então o primeiro passo é a gente começar a fazer essas anotações. Anotações. Aí que entra o planejamento financeiro, né? Você tem que organizar. Desde a sua primeira organização, você tem que registrar, seja no papel ou seja numa planilha, né? Você tem que registrar tudo que entra e tudo que sai. No começo vai ser difícil fazer isso. No começo. Mas depois vai ficar fácil, vai ficar automático, que é o controle da sua empresa. Se você quer de fato ter uma empresa, se você quer ter de fato um planejamento legal, você tem que marcar, tem que registrar. Você só consegue medir o que você marca, o que você registra. Se você não registrar, e outro fato você importante, se perde. Né? Se você sabe quanto que você gasta, você sabe precificar, né? Então. Porque às vezes você cobra um determinado Exatamente. valor, trabalha muito, por exemplo, vamos dizer, você faz um projeto de organização, você cobra um X valor. Só que você não sabe quanto que você gasta por mês, você não sabe as suas despesas, então você acaba não sabendo também precificar. Aí você cobra o valor errado, você vai trabalhar exaustivamente. Trabalhar mais por menos, na verdade. Exatamente. Achando que está tendo lucro, na verdade. Né? Meninas, tá chegando aqui as minhas alunas. Olá, Viviane, Magali, quem mais tá aqui? Regiane. Oi, Miriam, Magali, tudo bom?
Ceni Borba tá sempre por aqui me prestigiando. Icos, a gente estudou junto, né, Icos? Saudade, hein? Meninas, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer aqui, ele é gestor financeiro, consultor financeiro. Você que está começando a tua vida empresarial, ou você está começando a empreender, se você quiser colocar aqui no comentário, né? Qual é a sua dúvida para iniciar a tua empresa sobre relação à finança, qual é o melhor jeito de começar, você pode colocar aqui que a gente vai estar respondendo, tá? Então vamos lá, Eno. Explica pra gente, você falou sobre planejamento orçamentário, Sim. né? Quais são os tópicos e como que eu faço esse planejamento? Então, o primeiro passo, como foi dito, né, é registrar. Né? Registrar tudo que entra e tudo que sai. Através do registro, você consegue ter um controle maior. Um exemplo, vamos supor que você viu lá que na planilha, num mês, determinado mês, você gastou muito com funcionário. Como você vai poder cortar verba de quantidade de funcionários se você não registrou e você não sabe? Né? Então você tem que registrar. Eu gastei muito com condução, eu gastei muito com transporte, com alimentação, gastei muito com funcionário, gastei muito com produtos. Né? Eu comprei produtos demais para fazer fitas, não sei o que vocês usam produtos lá. Organizadores. Produtos organizadores. Então, eu gastei muito com marketing, né? Que hoje em dia é tudo pela internet. Né? Você vai fazer o registro, você vai ter que fazer uma campanha, né? Para as pessoas te achar. Então você consegue controlar essa demanda dos custos separado, né? Se você não separa, se não registra, não tem como você saber onde você gastou mais. Né? E quando você registra, você pode optar. Esse mês eu não vou fazer isso. Esse mês eu vou cortar um exemplo, vou colocar um funcionário a menos. Eu vou gastar menos com propaganda, porque tá tendo um retorno. Eu não preciso estar mantendo isso daí. Tá gastando com propaganda todo mês. Então você vai começando a balancear. Através dessa marcação, desse registro, você consegue balancear o que pode ser gasto a mais ou a menos. Né? Tanto as entradas como as saídas, os custos, né, que fala, né? E geralmente a gente, quando começa a empreender, o maior erro é fazer a mistura da nossa planejamento financeiro com o pessoal e da empresa. Exatamente. Você considera isso um erro? Então, aí é a escolha de cada pessoa, na verdade, né? O planejamento orçamentário ele pode ser feito de duas formas. Ou você se inclui dentro da empresa, como funcionário, e os seus custos de vida está totalmente atrelado dentro da empresa. Geralmente quem está nessa sua área aí, ou ela vai ter uma empresa ou vai abrir um MEI, né? Então geralmente as pessoas misturam. MEI, né? As pessoas misturam as duas profissões, né? A vida pessoal com a empresarial, ela não consegue separar. Então tem dois tipos. E aí está um perigo, né? Está um perigo, aí tem que analisar. Tem dois tipos de você fazer essa organização financeira. Né? Separando o pessoal da empresa ou te incluindo dentro da empresa. Né? Te incluindo dentro da empresa. Né? E como que a gente faz? Nossa gata que participa da live. Ou te incluindo dentro da empresa. Né? Quando você se inclui dentro da empresa, os seus custos de vida pessoal também vai estar atrelado como custo da empresa. Então, um exemplo, vamos supor que você precisa comprar, um exemplo que você se inclui dentro do custo da empresa. Eu precisei comprar uma geladeira para minha casa. Será que esses custos da empresa vai cobrir isso? Então, o ideal seria separar. Né? Tá. Na verdade, quando a pessoa não separa, ela só vai beneficiar, só ela não tem tendência de crescimento. Quando a pessoa... O crescimento é mais estável. Devagar ou não cresce. Ou não cresce. O ideal é separar, na verdade. Tem como fazer tudo junto? Tem. Mas o ideal seria separar, fazer as operações separadas. Vida pessoal e empresarial. E qual é o primeiro passo para separar? Eu comecei a trabalhar na organização, comecei a ter cliente, começou a entrar dinheiro, e como que eu faço para separar? Para não usar esse dinheiro para mim. Certo, então vamos lá. Pega a caneta aí e começa a anotar, pessoal, que isso é muito importante para que você consiga organizar. Vamos supor que você opte pela separação, né? Pessoal e empresarial. A primeira coisa que você vai fazer, vamos supor que você fez um projeto lá que deu R$5.000, né? Aí sobrou, você gastou tudo lá com custo, tudo, sobrou um exemplo, 3.000. Né?
Uma parte você tem que separar como seu salário através de uma porcentagem. Vamos supor que você colocou que seu salário vai ser 10% de tudo que entrou, né? Ou 20%. Entrou 5 mil, 20% é quanto? Dá R$1.000. Então, E isso eu tenho que decidir antes de começar a trabalhar. antes de começar a trabalhar, você tem que fazer um planejamento. Entrou R$5.000, você separa seus 20%, que é R$1.000, e o resto é da empresa. Esses 4 mil tem que sobrar ainda para a empresa, que é aquele lucro que a gente estava falando no início, né? Pagou o funcionário, que é você, que é dona da empresa, pagou os custos, transporte, propaganda, e tinha que sobrar um pouquinho ainda para a empresa, para ela ter tendência de crescimento. Então, aqui nesse ponto, você acha que seria importante abrir uma conta bancária separada? Separada. Hoje em dia não é difícil separar, não é difícil abrir uma conta, 2 contas. Atualmente dá para você abrir umas 10 contas em vários bancos, então dá para você fazer uma para a empresa e uma para você, pessoal, separar da empresa, né? Mesmo não tendo MEI, dá para você fazer 2 contas no seu nome, uma deixando para a empresa e uma para você. Dá para fazer separado, sim, né? Outra forma também, além da porcentagem que a gente está falando, é definir antes um salário, né? Ou você define um salário, ou você separa uma porcentagem. Eu não sei se está dando para entender o pessoal. Vocês estão entendendo, galera? Escreve aí. E se não estiver entendendo, a gente volta e ele tenta explicar de uma outra forma aqui. Um padrão normal, né? Um padrão é você separar um salário, você definir como você vai ter um salário todo mês. Um exemplo, R$2.000, eu quero trabalhar e ter 2.000, 3.000 todo mês. Então você vai trabalhar, separar 3.000 o resto da empresa. Outra opção é a porcentagem, né, do faturamento. Entrou 10.000, 20%, deu 2.000. Então, definir antecipadamente qual vai ser a sua forma de remuneração, que é o famoso Prolabore que fala, né? E o que a gente faz com o dinheiro da empresa? Para que ele serve? Exatamente. Você vai servir como... Que sobrou. Certo. Você deixou lá para a empresa, os outros porcentos. Sim. Ele serve como capital de giro para a empresa, Uhum. ou reinvestimento de longo prazo para a empresa. Essas duas formas. Ou você vai usar para um eventual mês que não tenha trabalho, né? Para te pagar o seu salário, pagar o funcionário, outro funcionário se você tiver, ou para você planejar um projeto de longo prazo. Geralmente o correto é separar o que sobra em 2 partes, né? Vamos supor que sobrou lá 5 mil, um exemplo, né? Vamos dar um exemplo básico, sobrou 5 mil. 2.500 você deixa para curto prazo, para uma emergência, e os outros 2.500 para longo prazo, para um projeto maior que você queira fazer. Então, separar algo, por exemplo, para a pandemia, quem não tinha dinheiro de capital, fechou, né? Então, por isso que serve o capital de giro, separar o dinheiro em 2 partes, o capital de giro de curto prazo e para longo prazo, para projetos de longo prazo. Então, no caso, esse dinheiro eu posso estar usando para meu transporte, para fazer visitas. De curto prazo, exatamente. Para comprar algum material para divulgação. Emergencial, exatamente, o de curto prazo. Sim, né? O de curto prazo. Isso. E esse de longo prazo seria para criar um projeto maior, tipo fazer um evento. Exatamente. De organização. Exatamente. O que mais? Contratar mais funcionário, fazer 2 projetos ao mesmo tempo, enquanto você está com uma equipe aqui, você está com outra equipe ali. É um planejamento de longo prazo para crescimento da empresa. Aí não ficaria preso ao valor do projeto do mês, Sim. o valor que entra aquele mês. Isso? Não entendi. Por exemplo, assim, se eu não tenho esse planejamento, tudo que eu faço fica refém do que vai entrar. Exatamente. É isso? Curto prazo, exatamente. Você fica preso no curto prazo, né? Se você... Voltou. Vamos supor que você tenha esse dinheiro de capital de giro, né? Uhum. Aí o mês que vem não tem cliente. Você pode usar esse dinheiro para pagamento, né? Uhum. De contas da empresa, propaganda, né? Fazer outro tipo de projeto. Né? Ou seja, dar uma levantada no... Sim, exatamente. Que seria o planejamento que você falou no começo, né? Você tem um Sim. objetivo e se você tem esse planejamento orçamentário, você consegue atingir o seu objetivo, que é ter lucro e fazer sua empresa crescer. Exatamente, andar, circular, né? Uhum. Infelizmente, sem capital, uma empresa não gira, né? Dá para começar do zero? Dá. Esse ramo dá para começar porque é um ramo de serviço. E ele não precisa ter não precisa de capital alto. É um ramo que vocês não precisam de dinheiro para começar. Não precisa de dinheiro para começar, porque é serviço. É o melhor ramo que tem, que é serviço. Né? Você vai lá, presta um serviço.
O primeiro investimento seria só o curso Você mesmo, recebe, você recebe da pessoa que te contratou, aí cabe a pessoa registrar tudo bonitinho, né? Para ter uma organização financeira, né? Porque não adianta entrar e não reinvestir também, né? E não se organizar para isso. Então você pode dar um exemplo para a gente, como que a gente começa a fazer esse planejamento? Vamos lá. Através dessas primeiras marcações aí que nós falamos aí, por exemplo, você vai começar a registrar as suas entradas seja no e suas saídas, seja no caderno, seja numa planilha, você vai começar a registrar. A partir desse momento que você começa a registrar, vai passando os meses, vai criando um histórico. Através desse histórico, você já começa a ter a opção de planejar para 12 meses para frente. Você sabe que em tal mês vai entrar tanto, você começa a ter um histórico, você começa a ter uma história. Aí você começa a se planejar. Qual mês é melhor, qual mês é mais fraco. Né? Começa a ficar tudo mais fácil, na verdade. Entre aspas. Você acha que você faria isso só durante 6 meses ou esperaria um ano? Como assim você fala? Para fazer esse histórico, para entender como funciona. O histórico é imediato, na verdade. Quando você começa a pegar o dinheiro e começa a gastar, antes de você ganhar o dinheiro, você já está gastando. Então esses gastos já tem que ser registrados. Né? Você tem que fazer 2 partes na folha lá. Entradas e saída. Só que antes de entrar, você já está gastando com condução, com propaganda. Esses gastos têm que ser registrados. Né? Para você ter a noção, né? Mais para frente, se a empresa está tendo lucro ou não. Se está sendo viável ou não. Uhum. E como que a gente faz, Eno, para ter esses objetivos a longo prazo? Planejamento. Planejamento. Que nem eu estou falando, o primeiro passo é a pessoa registrar. Né? Tem que fazer uso de um controle financeiro através do quê? De planilha, caderno. Né? Hoje a gente tem tantos aplicativos. Então, também, né? tem aplicativos que dá para você usar, que você marca suas entradas e saídas. Não tem outro jeito. Para você ter controle, para você saber o que está dando certo e o que não está, você tem que registrar. Não tem como medir se você não registrar. Uma coisa é você ver o dinheiro entrando e tá saindo e você não tá crescendo, tá tendo lucro. E aí? Fica a pergunta no ar, né? Uhum. Tem que registrar. Você só consegue ver, você consegue dimensionar o que está marcado. Né? Infelizmente é assim que funciona a parte financeira, é assim. Né? E é a parte mais chata, né, gente? Não é a parte mais fácil, chata, é a parte mais fácil que tem. Eu diria que seria mais chata. A vantagem de trabalhar, todo mundo trabalha para quê? Todo mundo trabalha para quê? Para ter sucesso, para ter dinheiro. E você só consegue dimensionar esses ganhos como? Se você não marcar, você não tem como você dimensionar isso daí. Né? Pra você ter uma ideia, eu trabalho e eu marco tudo que entra. Eu não marco tudo que sai, mas tudo que entra me tem uma porcentagem para me guardar. Então, pelo menos o que entra eu estou marcando, para me saber o que está registrando. Uhum. Então tem que ter um registro, não adianta, tem que ter. Então é isso, galera. Essa foi nossa primeira live. Vamos ter outras lives falando sobre esse assunto. Né? Então, vamos recapitular aqui. Você que está começando a tua empresa, então você precisa planejar, fazer esse planejamento. Saber onde você quer chegar, o objetivo. Definir seu objetivo. Né? Porque se eu não tenho um objetivo, eu não sei para a finalidade, né? Definir a finalidade. É como se fosse uma missão. Né? Como se fosse uma missão. Onde você quer chegar? Quem você quer atender? Qual é o seu público? Né? Qual é o que seu você público? quer fazer? Onde? Qual é a região? Qual o lugar? Né? E com base nisso, você consegue definir os tipos de serviço que você vai prestar. Né? Se eu sei qual é o público, por exemplo, se eu quero atender o público luxo, eu sei exatamente aonde eu devo procurar esse público. Se eu quero atender só o público de organização de mudança residencial, eu sei que é esse ramo que eu tenho que traçar. Quais são os serviços para atingir esse público? Então eu já tenho a minha meta. Qual é a finalidade da minha empresa que está nascendo? E depois disso a gente cria o nosso objetivo. Qual é o objetivo da minha empresa, né? Quanto que eu quero ganhar por ano, por mês? Quanto que a minha empresa vai faturar por ano? E para fazer esse passo a passo, eu preciso definir, fazer um planejamento orçamentário, como ele disse, né? Ter um planejamento pessoal, separar as contas da empresa do pessoal. E quando eu faço essa separação, a gente consegue ter uma nitidez maior, né? Da onde está indo o dinheiro, para onde vai ir, e a gente consegue planejar quais são os próximos passos da nossa empresa. O que eu vou fazer para ela crescer, o que eu posso fazer para
para poder atender mais clientes, ter mais clientes, por exemplo, como ele falou, ter várias equipes trabalhando ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho essa visão financeira da minha empresa, eu consigo entender quais são os meus próximos passos daqui para frente. E não tem outra forma de você fazer isso se não for anotando, né? Seja no papel, seja no aplicativo. E para ter uma equipe tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Né? Tem que ter um planejamento e todo planejamento, só com planejamento não funciona. Não adianta você ter o planejamento e não ter o principal, que é o quê? Dinheiro. O capital, exatamente. Para isso a empresa tem que ter lucro, tem que ter uma parte guardada para curto prazo, uma parte para longo prazo para a empresa crescer. Né? Como você vai ter uma equipe, eu arrumei 2 projetos, vamos supor, eu arrumei 2 projetos, eu tenho 2 projetos, só que eu consigo fazer só um. Se você tivesse dinheiro guardado, capital de giro para curto prazo, você pagaria uma equipe para arrumar para você e você não está presente. Ou seja, você ia trabalhar menos e ganhar mais. Né? O planejamento é isso. Essa é a finalidade Sim. do planejamento. Então, se o teu objetivo é que a tua empresa ela venha crescer, né, você não quer trabalhar sozinho, você tem uma visão, né, de líder, você quer ter uma empresa com vários funcionários dentro do mundo da organização, então esse é o seu primeiro passo, né? Seguir o que a gente está falando aqui. Vamos supor que, beleza, a pessoa não queira crescer, né? Porque é um objetivo dela. Ela quer, não é errado. Né? Ela quer trabalhar independente, ela quer ser uma pessoa independente, ela não está errada. Porém, ela tem que ter no mínimo, que nem nós estávamos falando, registrar as entradas e a saída dela. Né? Para ter o lucro dela. Para ela saber se não está correndo atrás do vento. Ela sozinha, vamos supor, esse mês passado entrou 10 mil. Aí esse mês entrou 5 a mais, entrou 15 mil. Nossa, eu estou faturando muito. Será que está faturando mesmo? Uma coisa é faturar, uma coisa é lucrar. Faturar é tudo que entra. O lucro é depois que abate todas as despesas, os custos, aí vai ter o lucro. Então, beleza, entrou 10 mil no mês, no outro entrou 15, porém só saiu 10, sobrou 5, então maravilha. Agora vamos supor que entra 15 e sai 15. O que você lucrou? Só aumentou o faturamento, mas não aumentou o lucro. E quando a gente tem essa visão apurada, a gente consegue identificar os buracos, né? Exatamente. Você vê onde entrou. Onde eu estou errando. Onde você saiu, exatamente. Quando você consegue marcar as despesas por categoria, vamos supor que você faz uma categoria da despesa de propaganda, de condução, transporte, refeição, funcionário. Você consegue dimensionar onde você está gastando mais, onde você pode cortar mais. Né? Ou para esse mês e fazer os ajustes. Você consegue, na verdade, lapidar o seu ramo que você está trabalhando. Né? Você consegue deixar mais redondinho, na verdade, vamos dizer assim, o que você está fazendo. Né? E aí tem o objetivo que é crescer, né? Então, para que a gente possa administrar melhor a nossa vida financeira e ter um crescimento dentro da nossa empresa, a gente vai fazer mais lives com esses assuntos, tá? Se você tiver uma dúvida específica, você pode estar mandando no direct para mim, que a gente vai estar elaborando uma nova live para a gente estar conversando sobre esses assuntos. Hoje foi mais para a gente estar dando uma esquentada, né, para a gente entender aí que o mundo das finanças ele é bem complexo. O assunto que tiver os assuntos que tiver mais em evidência, a gente vai tentar trabalhar com mais profundidade, né? Sim. Despesa, coisas de custo, né, lucro, né? Aí entra outras variáveis, né? Saber a porcentagem do lucro de um mês para o outro. Aí dá para aprofundar mais. E sobre planejamento também. Né? Sobre planejamento de crescimento. Planejamento seria a base, né? Pra Planejamento gente de crescimento, né? Que nem eu falei, não, às vezes o planejamento da pessoa é ficar daquele tamanho, ele quer trabalhar, fazer uma coisa familiar e não quer crescer. Tá legal, não é errado. Né? Mas tem que ter lucro. Tem que ter lucro, aí tem que ter lucro. Não importa tem jeito, se é pequeno ou grande, tem que ter lucro. Tem que ter lucro. O objetivo final é esse. O objetivo já não é a finalidade. O objetivo de qualquer empresa de existir é o lucro. Então foi isso, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero comentários de vocês, as mensagens lá no direct e a gente volta falando mais sobre esses assuntos de finanças para que a gente venha crescer, que a nossa empresa venha crescer e você venha começar a sua empresa do zero de uma forma mais inteligente e sólida, né? Porque a maioria de nós, principalmente eu, comecei errado. Eu pensava que para mim ter um sucesso era só saber organizar. Né? Me aprofundei, estudei, pratiquei muito,
Só que a gente, na trajetória, né? Eu estou há 6 anos no mundo da organização. Então, na trajetória, como você vai caminhando, você vai percebendo. Eu errei aqui, eu errei ali. Então, para você que está começando, é fundamental isso, que você venha entender a importância, né, de organizar suas finanças para que você venha ter sucesso, né? Quero agradecer ao Eno, que dispôs do tempinho dele, né, e tá de férias. E tá de férias, então ele pôde trazer aqui um pouquinho do conhecimento dele pra gente. Se vocês quiserem mais coisas sobre o assunto, a gente aguarda lá nas mensagens de vocês, tá bom? Um forte abraço. Para mim foi um prazer também, a primeira vez que eu estou fazendo uma live, né? Tá um pouco tímido, né? Um pouco tímido, ainda mais com esse assunto também. Já atuei um pouquinho como personal organizer também, ajudando a Rose, né? Já fiz, já fui em campo, em loco, eu sei o que estou falando, né? Sou formado em gestão financeira e um conselho que eu dou, né, para independente do tamanho, se a pessoa é pequena ou grande, é pegar o hábito de marcar, né? Entrou um dinheirinho lá, resista. Saiu, resista também. Você consegue dimensionar, né, e guardar um pouquinho também para fazer, né, projetos maiores às vezes, né? Fazer projetos maiores. E fazer acontecer, né? E fazer acontecer, exatamente. Não adianta. Papel, planejamento, sem controle financeiro, não adianta. E aí não adianta, gosta ou não gosta, tem que fazer. É a parte, não adianta. Vai ter que fazer. Então, se você não gosta... Faz parte do pacote de personal organizer. Não é só chegar e organizar. Né? Não é só chegar... o cliente vê isso. Mas e a parte por trás? O backstage que fala, né? O backstage, né, que fala, né? Como que faz, né? Os bastidores. Os bastidores. Como que faz para mudar isso? Senão não funciona, né, gente? Tá bom? Então, forte abraço. A gente fica por aqui. E a gente vê vocês nas próximas lives, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.